Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira. Que Deus abençoe seu dia, que Deus continue abençoando sua semana, sua rotina. Que o Senhor se faça presente em cada pequeno detalhe da sua vida. Para isso, convide Jesus. Diga: Senhor, vem comigo nessa decisão. Senhor, vem comigo no meu trabalho. Senhor, me abençoa com a minha família. Senhor, me dá sabedoria. Quero fazer a tua vontade nessa situação. Quando convidamos Jesus dessa forma para estar conosco, Ele vai nos guiar, porque Ele é o bom pastor. Um pastor é aquele que cuida das ovelhas. Você lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me faz repousar em pastos verdejantes, me guia pelos caminhos retos, veredas da justiça, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Pois é, Jesus ele usa muito, quando ele vem no Novo Testamento, né, ele vem à terra como homem, ele usa muito as parábolas, as figuras de linguagem, comparando com coisas do dia a dia do povo de Israel. E uma prática do povo de Israel milenar era o pastoreio, né? O cuidado com ovelhas. Criar ovelhas era algo que desde Abraão os israelitas faziam. E em João capítulo 10 nós vemos Jesus fazendo essa referência. E agora ele diz: eu sou o pastor. Eu vou cuidar das ovelhas. Vamos ver o que diz João 10, do versículo 1 em diante, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum elas seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vê vir o lobo, abandona as suas ovelhas e foge. E então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso,
o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para tomá-la de volta. Este mandato recebi de meu Pai. Queridos, Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Deus nos enxerga como ovelhas. Ovelhas precisam de um pastor. A ovelha é um animal que ela não consegue viver sozinha na natureza. Ela foi domesticada há muito tempo, ela tem muita lã e ela é um animal, uma presa fácil para os outros animais, para os chacais, para os lobos, para os ursos, para os leões. A ovelha não consegue se defender sozinha e também não consegue sozinha encontrar o seu mantimento. Ela precisa de alguém que a guie. E a ovelha ela tem um apego com aquele que está com ela todos os dias. Esse é o pastor. Ela conhece a voz do pastor e ela o segue. Aqui na Serra Gaúcha, na cidade de Bento Gonçalves, existe um lugar chamado a Casa da Ovelha. É um sítio, um espaço turístico, onde eles criam ovelhas e tiram leite das ovelhas, tiram lã. E ali eles têm também a atividade do pastoreio, onde alguns jovens se tornam os pastores dessas ovelhas. E é interessante que eles simplesmente falam e elas se levantam e andam atrás deles, porque elas conhecem a sua voz. Porém, infelizmente, existem muitos mercenários. O mercenário, ele é aquele que é pago para trabalhar como pastor, mas ele não faz por amor às ovelhas, ele faz por amor ao dinheiro. Existem muitos mercenários no meio da religião, tentam se colocar no lugar de Jesus. Apenas Jesus é o bom pastor. Nós, quando falamos e separamos no meio da igreja homens e mulheres com a função, com o cargo de pastor, de forma alguma estão competindo ou substituindo o lugar do grande pastor que é Cristo. Apenas estamos ali na função de refletir o cuidado com as ovelhas. Como Jesus falou para Pedro: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Nós apacentamos as ovelhas que são do grande pastor, que é Cristo. Mas aquele que cuida das pessoas, em qualquer lugar da sociedade, tanto na igreja, quanto numa escola, quanto num hospital, pessoas que cuidam de pessoas, pode ser numa empresa, você tem que ter uma coisa em vista: essas pessoas são ovelhas de Cristo. E se você está nessa função, você deve fazer por amor às ovelhas e não por amor ao dinheiro. É óbvio que todo trabalhador tem direito ao seu salário. A Bíblia inclusive fala que o bom trabalhador merece salário em dobro. E o trabalhador é digno do seu salário. Não estamos aqui dizendo que aqueles que trabalham com pessoas na saúde, na segurança, na educação, na igreja não mereçam um salário, não. Mas o nosso trabalho em prol das almas, em prol dos homens e mulheres, não deve ser visando o lucro, mas sim por amor às pessoas que Deus colocou em nossas mãos. Esse é o motivo principal de estarmos ali: as vidas. Você que é professor, você que trabalha num hospital, você que trabalha na área da saúde, você que é um profissional liberal e atende pessoas no seu consultório, na sua clínica, na sua instituição, você que faz gestão de condomínios, você que é um advogado que orienta pessoas juridicamente, você que trabalha aí fazendo alimentos, alimentando pessoas num restaurante, numa lanchonete, não importa. Você já viu que todos esses trabalhos que eu citei, o objetivo final são pessoas? Você que está numa empresa e você gere pessoas, administra o trabalho de pessoas,
viu? Pessoas, ovelhas. Cuide das pessoas com amor, pois elas são ovelhas de Jesus Cristo. As ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor. Por isso, quando nós pregamos a palavra de Deus e lemos a Bíblia para as pessoas, falamos de Jesus para as pessoas, algo lá no interior da alma humana salta dizendo: esta palavra é verdadeira. Dizendo: ei, eu preciso ouvir esta voz, porque é a voz do bom pastor. Por isso a igreja deve pregar mais a palavra de Deus e menos ficar falando de sua opinião, menos ficar discutindo política, menos ficar falando de conjecturas. Devemos anunciar mais as palavras de Jesus, porque estas palavras, elas vão ao coração humano, porque nós lá no nosso interior reconhecemos a voz do bom pastor. Porém aqui também fala do ladrão. O ladrão é aquele que pula a porta e vem roubar as ovelhas. Roubar, matar e destruir. Este é o diabo. Ele quer roubar as ovelhas de Deus. Também fala do lobo. O lobo e o ladrão são paralelos para representar o diabo. Aquele que vem roubar, matar e destruir. O inimigo quer roubar a sua vida. Mas Jesus disse: eu dou a vida pelas ovelhas. Ele se colocou numa cruz, morrendo para derrotar o lobo, para derrotar o ladrão. Quem está com Cristo está seguro. Quem anda com Jesus anda protegido, porque Ele dá a vida pelas ovelhas. Você lembra da história de Davi? Davi era um pastorzinho de ovelhas, mas veio um leão e veio um urso, e ele lutou com os dois, defendeu as ovelhas com a sua funda, se colocou em risco, um menino, um adolescente. Mas ali Davi representa a figura de Jesus, que dá a sua vida, que se coloca em risco por amor a nós. Deus te ama. Amém? Hoje é quarta-feira, deixa o amor de Deus entrar aí no teu coração. Querido Deus e Pai, eu quero pedir hoje que o Senhor nos faça lembrarmos que não estamos sozinhos nesse mundo, mas temos um bom pastor que nos guia. Possamos ouvir a voz de Jesus e seguir a ela. Possamos andar no caminho que Ele está trilhando à nossa frente, porque o pastor nunca abandona as ovelhas. Que possamos também, Senhor, como repetidores desse sinal de Cristo, como bons pastores do rebanho de Cristo, cuidar das ovelhas que o Senhor nos deu. Cada pai, cada mãe cuide bem dos seus filhos. Cada pessoa onde trabalha cuide bem das pessoas que o Senhor colocou. Que cada um de nós possa cumprir a sua missão, cuidando, preservando a vida, amando, protegendo. Senhor, livra-nos do ladrão, livra-nos do mercenário, livra-nos do falso líder, daquele que ama apenas o dinheiro. Livra-nos, Senhor. Senhor, nós queremos te amar como o Senhor, como convém te amar, de todo o coração. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Querido amigo, compartilhe o devocional. Quero convidar você, envie essa mensagem para pessoas que você ama. Envie no seu grupo do trabalho, no seu grupo dos profissionais, dos colegas, para que mais pessoas possam ser inspirados pela palavra de Deus. Um grande abraço e até amanhã.